Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo histórico, de jogo histórico aqui no canal, dando sequência a essa série, né? Dando sequência a essa playlist. Então, se você ainda não curtiu, curta o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, confira toda a playlist aí de jogos históricos nesse período de quarentena, todo dia às 4 da tarde. Um vídeo marcante de alguma competição do passado e a gente sempre aborda com um pouco mais de profundidade aqui, entrando no aspecto tático, usando o campinho para falar um pouco mais de como foi essa partida. No caso de hoje, a semifinal da Euro 2004, uma das grandes zebras daquela competição que ficou marcada pela grande zebra que foi a Grécia, campeã europeia em 2004, deixando pelo caminho no mata-mata França, República Tcheca e Portugal, né? Portugal na final. Então, o jogo contra a República Tcheca foi a semi. Eu já gravei dentro dessa série aqui, já postei a vitória da República Tcheca sobre a Holanda, que para mim foi o grande jogo daquela edição da Euro, ainda na primeira fase, o 3-2 de virada da República Tcheca, eram duas grandes seleções, e agora é a vez de falar sobre quando a República Tcheca foi eliminada. Então, foi um jogo interessante de rever depois de muitos anos, porque, obviamente, aquela Grécia fica muitas vezes reduzida ao time que conseguiu sobreviver e ganhar seus jogos no mata-mata, e foi competente disso, e é isso mesmo, não dá para ir muito além disso, não. Mas acho que do ponto de vista de análise, algumas observações, alguns destaques ali em relação ao funcionamento defensivo também da Grécia, a abordagem específica em cima desse jogo, acho que tem alguns pontos legais, até pelo que foi a partida também. Por quê? A República Tcheca poderia ter vencido o jogo no tempo normal, teve chances para isso, aliás, com 2 minutos de jogo, o Rosic acerta um chutaço no travessão, com 5 minutos de jogo, o Jankulovski força o Nicopolidis a fazer uma boa defesa. O Jankulovski teria outra chance mais pra frente. Na reta final do jogo, o Koller tem uma chance clara, o Baros tem uma chance clara. Então, assim, a República Tcheca era mais time, era um dos melhores times dessa Euro, poderia ter ido à final dessa edição e talvez fosse talvez não, certamente era muito mais esperado que fosse, a expectativa era muito maior por ver uma República Tcheca na final do que pela Grécia, sem menosprezar a Grécia e nem diminuir o feito do time do Otto Rehhagel, que através de muita organização, concentração defensiva, capacidade para se segurar lá atrás e competência para aproveitar as poucas chances que o time criava, assim conseguiu chegar a mais uma vitória. Neste caso, não sei se todo mundo se lembra, deixem aí nos comentários também, com o gol de prata, né? Porque teve o gol de ouro, a morte súbita, o Golden Goal, depois surgiu o Silver Goal, que era o gol de prata. E o que era o gol de prata, para quem não se lembra, para quem não era nascido? O gol de ouro era, na prorrogação, que fizer o gol, acaba o jogo acaba imediatamente com um gol marcado. O gol de prata era uma flexibilização do gol de ouro. Então ele significava o quê? Se alguém fizer o gol e o primeiro tempo acabar dessa forma, não tem segundo tempo. Então a prorrogação passava a ter, na verdade, uma espécie de 2 prorrogações. O segundo tempo da prorrogação só aconteceria se o primeiro tempo tivesse terminado empatado. Então essa era a dinâmica do gol de prata que entrou em vigor nessa Euro em 2004 e que foi o que decidiu a classificação da Grécia para essa decisão da Euro da edição de 2004. Então, entrando um pouco mais nas escalações, a República Tcheca tinha, mais uma vez, Nedved como meia de um lado, Poborský do outro, Rosic por dentro, à frente do Galasek, encostando em Baros e Koller, né, a dupla de ataque da República Tcheca. E do outro lado, a equipe da Grécia fazia algumas adaptações bem específicas para esse trabalho defensivo. Então tem alguns pontos aí que são curiosos, principalmente quando a gente fala em distribuição tática. A República Tcheca tinha muita qualidade técnica, tinha um time muito capaz de criar chances, de produzir ofensivamente e mantinha a sua estrutura de jogo, né? O Nedved partindo da esquerda para dentro, para jogar um pouco à frente, mais avançado em relação ao Rosic, que era o armador que conduzia a bola e distribuía, enquanto o Galasek ficava um pouco mais, o Poborský ocupando o corredor direito. E o corredor esquerdo do Jankulovski, jogando com bastante liberdade para explorar aquela faixa de campo. Do outro lado, a Grécia fazia essas adaptações. E quais eram as mais nítidas delas, né? O Otto Rehhagel ele acabou utilizando um estilo de marcação que era muito comum nos anos 90 e antes também no futebol, partindo muito dos encaixes individuais mesmo na marcação, mudando as referências. Então não era uma marcação por zona no setor defensivo. O Kapsis saía para o primeiro duelo em cima do Koller. O Koller era um pivô, uma referência importante pelo porte físico, por ganhar as bolas pelo alto, pela referência para os cruzamentos para a área. O Kapsis fazia o primeiro duelo saindo, trombando
e o Delas ficava na cobertura. Então o Delas era o jogador da sobra. Mas e o Milan Baros, que era o jogador mais veloz? O Otto Rehhagel coloca o seu lateral fazendo uma marcação individual em cima do atacante tcheco. Então o Seitarides, que foi um jogador importante na conquista da Grécia e era um lateral que tinha mais recursos para se mandar pela velocidade, pela aceleração pela direita, ele faz um jogo inteiro de trabalho defensivo, trabalho sem bola, responsabilidade sem bola, específico em cima do Milan Baros. Então não existia lateral direito na Grécia, não em relação à ocupação de um espaço, não em relação à preocupação com uma zona do campo. O Seitarides estaria onde estivesse o Milan Baros. Então a marcação era individual. O Milan Baros caía pela ponta direita, o Seitarides estava lá, trombando com o lateral esquerdo da Grécia. Não era essa a preocupação. O lado direito ficava sem um jogador ocupando a linha de defesa, porque o papel do Seitarides era conter a velocidade, a aceleração, o incômodo que o Milan Baros gerava. E assim a Grécia passava a ter uma espécie de trio de zaga, porque o Delas virava a cobertura do Cápsis, e o Seitarides fazia os acompanhamentos mais longos, essas perseguições mais longas para cima do Milan Baros. Do outro lado, o Fissas, lateral esquerdo, era quem batia de frente com o Poborský, que subia para ocupar aquele corredor. O Grigera não era um lateral ofensivo, então aquele corredor geralmente seria ocupado pelo meia por aquele setor, o Poborský. Então assim se distribuía defensivamente a Grécia, dentro desses papéis individuais, dentro dessas funções muito bem definidas. Outro ponto interessante aí, o papel do Katsuranis. O Katsuranis era um volante, mas já que não existia um lateral direito, ele compensava e ele, embora fosse um volante, era quem saía para o jogo pelo lado direito. Então ele iniciava as jogadas de saída de bola pelo lado direito, porque o Seitarides já não estava ali, ele estava em qualquer outra parte do campo para acompanhar o Milan Baros. E até por isso ele não teve tanta liberdade ofensiva. Não que a Grécia ficasse muito com a bola, mas ele não tinha muita liberdade ofensiva, porque a preocupação, mesmo nos períodos de posse de bola da Grécia, o Seitarides estava preocupado era onde estava o Baros. Então o Katsuranis fazia a saída de bola pelo lado direito, em alguns momentos iniciando a saída por esse corredor, se deslocando por ali, mas em muitos outros momentos sendo o cara do embate direto com o meia pela esquerda que centraliza, que era o perfil do Nedved. Então o Nedved sai da esquerda para trabalhar por dentro, vai se chocar frequentemente com o Katsuranis. Vira esse um duelo muito importante também dentro do jogo. E dentro da sequência desse meio campo da Grécia, até para falar dessa estrutura como um todo, o Katsuranis é o volante que ocupa a faixa direita, que não tem um lateral. O ponta pela direita não era um meia, nem um ponta, nem um lateral. Era um atacante, era o Charisteas, que jogava ali como um ponta, um atacante deslocado para o lado. Partindo de que princípio? Da bola longa. Então a posse de bola vai ser da República Tcheca, o Jankulovs, que é da linha de defesa quem se projeta para ajudar o ataque, quem tenta ocupar o corredor. A forma da Grécia tentar contra-atacar era bola longa explorando a dupla, Vrizas e Charisteas, os dois que caíam por esse setor do campo. Então você tinha a aproximação entre dois jogadores que poderiam tentar ganhar a primeira bola pelo alto e o outro ficar com a sobra. Assim a Grécia tentava, na base da força, usar um lado. O outro lado tinha a qualidade técnica do Karagounis, que não ficava preso na ponta, até porque não era exatamente esse jogador, mas flutuava um pouco mais por dentro para dar suporte aos outros dois meio-campistas. Nesse trio de volantes, falei do Katsuranis, tinha o Bassinas e também o Zagorakis. Zagorakis bem importante, porque era o jogador que dava uma capacidade maior de distribuição, de passe. Então, quando a Grécia não se livrava da bola, o momento em que o time tinha mais critério para sair jogando era com o Zagorakis, controlando, esperando o momento certo, achando o passe. Pelo lado esquerdo o Fissas não saía muito, então a Grécia tinha o Katsuranis se projetando por um lado, o Karagounis dando alternativa por dentro e os dois jogadores de frente. Não muito mais do que isso. E a Grécia quase não ameaça a República Tcheca nos 90 minutos. A Grécia tem ali no máximo 2 ou 3 cruzamentos perigosos e que não são nem cruzamentos para uma finalização, são cruzamentos fechados que acabam assustando por isso. O Petr Cech chega a fazer 2 defesas assim, cortando batidas cruzadas, cortando cruzamentos fechados, desviando ali dentro da área. Então são as poucas vezes em que a Grécia chega a ameaçar a República Tcheca sem ser de fato uma ameaça, porque como eu citei, o início do jogo tem bola no travessão do Rosic, tem o lado esquerdo, né? Se a Grécia tinha toda essa definição de funções para marcar e tentar limitar o poderio ofensivo da República Tcheca, e naturalmente a preocupação da Grécia estava muito voltada ali ao seu lado direito de defesa, o lateral direito não guardava posição, o volante pela direita acompanhava também
uma cobertura maior. Então, em alguns momentos, com o Milan Baros por dentro, com o Nedved por dentro, Katsuranis e Seitarides também estavam por dentro. E isso permitia um corredor para o Jankulovski. Não por acaso ele tem duas finalizações perigosas aparecendo na área adversária, porque essa bola chegava até ele sem que tivesse alguém fazendo essa cobertura, porque não era o Haristeias quem ia fazer essa cobertura longa, ele não tinha esse perfil de jogador de lado do campo. O que começa a mudar um pouco o cenário do jogo é a lesão do Nedved, né? O Nedved se machuca ali por volta de 35 minutos do primeiro tempo ainda, tenta voltar, mas não consegue, fica mancando, sai e entra o Smisser. Então a República Tcheca perdia o seu melhor jogador, perdia um dos melhores jogadores do mundo naquele período. Então era um desfalque muito grande, porque era o principal protagonista, né? Quem pega a bola, quem parte pra cima, quem tenta criar, quem insiste, quem inspira essa segurança de que o time ia criar chances. E criava, porque a República Tcheca continua em cima. Embora não tenha criado um volume tão grande de chances, estava ali em cima. A Grécia conseguia conter bem os cruzamentos, as tentativas de bolas exploradas no Koller. Então, uma arma importante, ou duas armas importantes, a Grécia controlava. Uma era o Koller, que estava sempre com o Kapsis em cima dele e o Delas na sobra, então os cruzamentos para a área dificilmente faziam sentido ou encontravam alguma produtividade, e o Baros, que quase não apareceu no jogo porque o Seitarides estava em cima dele o tempo inteiro. Então para a República Tcheca virou um jogo dos meias, Poborský, Nedved e Rosick, e o Jankulovski que se projetava. Quando o Nedved se machuca, o desafio fica muito maior. O Smisser entra e faz a mesma função sem a mesma qualidade, né? Mas ocupando o lado esquerdo do campo, em alguns momentos centralizando, batendo muitas vezes de frente com o Katsuranis, em outros momentos batendo com o Bassinas, ou com os Zagorakis, ou com quem estivesse nessa faixa central, já que o Smisser também partia da meia esquerda. E ali pelo lado, em alguns momentos, era o Katsuranis quem fazia essa cobertura também. Mas perdia uma referência técnica. Depois do jogo, o jogo passa muito por isso, né? Na reta final da partida, e aí já falando em substituições do lado da Grécia, entra o Giannakopoulos, que era um jogador mais de velocidade. Então nesse momento a Grécia muda um pouco, porque em determinado momento ali a Grécia passa a ter o Vrizas, em vez de jogar como 9, passando a cair pelo lado esquerdo, para ter o Haristeias como 9, e aí o Giannakopoulos entra para ser esse meia, esse ponta pelo lado direito. Agora o Karagunis jogando à frente, né? Já que o Bassinas tinha saído, era Zagorakis, Katsuranis e o Karagunis fazendo essa faixa central. Mas é na prorrogação que o jogo vai mudar para valer, porque embora a República Tcheca tenha tido ali no finalzinho do jogo, por volta de uns 30, 35 do segundo tempo, a República Tcheca tem duas grandes chances. Uma é uma jogadaça do Rosick, que ele volta, gira, arranca, tabela e o Koller finaliza para fora, ali da marca do pênalti mais ou menos. A bola provavelmente seria fora do alcance do Nicopolidis. E depois o Baros consegue uma rara arrancada em que sai de frente para o gol e também não consegue acertar o alvo e não consegue fazer o gol que seria muito provavelmente o gol da classificação da República Tcheca. Então a Grécia na prorrogação é um outro time. E isso é muito curioso, porque, claro, vai passando o tempo, o desgaste vai batendo, a República Tcheca teve o baque de não conseguir fazer o gol, embora tenha criado algumas chances e tenha dominado. Teve outro baque de perder o seu melhor jogador. O baque do tempo ir passando. E aí a Grécia na prorrogação faz uma substituição que é a entrada do Tsiartas na vaga do Vrizas. E agora a Grécia passa a ter um meia a mais partindo da esquerda para dentro. Então agora a Grécia vai para a prorrogação jogando melhor. A Grécia começa a prorrogação levando mais perigo e trabalhando melhor a bola por alguns motivos diferentes. Porque, primeiro, a República Tcheca sentiu e já não marcava, não ocupava o campo de ataque, então recuava um pouco a marcação e as linhas. E a Grécia começa a trocar mais passes também. Então, com os Zagorakis e Katsuranis agora, e Karagunis por dentro, a Grécia consegue aproximar mais jogadores. O Tsiartas vira uma alternativa e tanto na bola parada. Então a bola parada gera algumas ameaças. A Grécia teve, no início da prorrogação, pelo menos 2 grandes avisos de que levaria perigo. Depois o Tsiartas cobra uma falta e o Traianos Delas finaliza sem grande potência, mas de novo, a bola parada mostrando que poderia ser uma arma. E aí, da forma mais cruel possível, no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, o escanteio tem o cruzamento de novo para encontrar, e acho até que o cruzamento de novo foi do Tsiartas, e acerta a cabeça do Delas na primeira trave para fazer o gol da Grécia. Não era um gol de ouro, mas foi como se fosse, porque um gol de prata no último minuto do primeiro tempo da prorrogação significava o fim de jogo, então o jogo acabou logo na sequência e a Grécia eliminava a República Tcheca bem ao seu estilo, né? Sobrevivendo, aproveitando uma bola parada, chegando ao gol e mais uma vez surpreendendo o mundo, porque já tinha feito isso contra a Grécia, contra a França nas quartas, então a Grécia passou pela França, passou
passou pela República Tcheca na semi e depois passaria por Portugal para ficar com o título europeu naquele ano maluco de 2004. E dessa forma a Grécia eliminava um ótimo time da República Tcheca que poderia tranquilamente ter chegado à final. Mas foi interessante rever esse jogo, por esses aspectos táticos também, por entender quais foram as ideias táticas na estrutura defensiva do Otto Rehhagel. Não é para dizer que foi nó tático, ou dominou, ou deu muito certo. Deu certo como poderia ter dado errado também, porque a República Tcheca criou chances para isso. Mas a estrutura de planejamento, de estratégia defensiva da Grécia foi interessante de observar ao rever esse jogo. Conta aí com os comentários, com sugestões de outros jogos. Fiquem à vontade aí, se inscrevam também. Um abraço e até a próxima.